Hoje é um dia super especial aqui no canal porque está completando exatos um ano onde a gente criou a carteira de dividendos aqui do canal. Carteira essa que eu criei com um objetivo muito interessante, porque eu já invisto há algum tempo, pessoal. E de lá para cá, a gente vê que muitas teorias são fundadas de que você pode começar a investir com pouco dinheiro, de que você consegue construir um patrimônio ali investindo R$100, R$200 por mês, mas se você espera tempo suficiente, você consegue construir um bom patrimônio, receber seus dividendos, ter renda passiva, mas eu não vejo muita gente realmente aplicando isso. Então, uma das ideias de ter criado o canal é criar essa carteira onde a gente investe R$50 toda semana durante um tempo indeterminado, que a gente está completando já aí 12 meses sem falhar nenhuma semana. Você pode ver os vídeos da playlist específica desde o primeiro episódio da criação dessa carteira, como ela foi andando, como foi a sua rentabilidade. Então a gente não falhou nenhuma semana. Então eu criei justamente com esse objetivo de realmente mostrar na prática como que é criar uma carteira para o pequeno investidor, para aquela pessoa que pode investir só R$50 semanais, só R$100 por mês, por exemplo, porque a gente mostra de uma forma mais prática, de uma forma didática, de uma forma construtiva a longo prazo, como que é realmente essa teoria, essas ideias de realmente investir em ações, investir em renda variável, de receber dividendos, como que é tudo isso, e que você que está buscando ali uma pequena renda, um complemento da sua aposentadoria para daqui a alguns anos, você consegue sim começar com um perfil mais baixo de investimentos, tá, pessoal? E para você ter uma ideia, a gente começou em agosto de 2023, na última semana de agosto de 2023, há exatos um ano, com meros R$46. 4 meses depois, a gente já estava com R$1.120 investindo R$50 toda semana. 4 meses depois, a gente já estava com R$2.000, já em abril de 2024. Veja que a frequência dos aportes, conforme o passar dos tempos, ela começa a encurtar os seus recebimentos de 1.000 em 1.000 no crescimento patrimonial. Então, antes, nos primeiros R$2.000, a gente demorou 4 meses para chegar lá. Agora, de R$2.000 para R$3.000, a gente demorou 3 meses apenas. Por quê? Porque a gente aproveita também, comprando toda semana, investindo toda semana, a gente consegue bons preços nos ativos, nas ações que a gente está investindo, e com isso a gente consegue ter um crescimento patrimonial. Esse verde claro que você está vendo no gráfico aí, ele é o crescimento da valorização das ações, então ele ajuda nesse crescimento patrimonial, tá? Aqui, mas se você não está entendendo nada disso ainda, não desista de assistir o vídeo, porque depois de eu falar da carteira do canal, eu vou te mostrar como que eu comecei algumas ideias, você vai conseguir ter os primeiros fundamentos para a construção da sua carteira, se você ainda está pensando. Tal, e se você já investe também, é interessante que você envie esse vídeo, compartilhe ele com quem está pensando em começar a investir e quer iniciar com um pequeno capital. Acho que essa pessoa vai ficar bastante motivada. Então, a gente finalizando aqui em agosto de 2024, já com R$3.467. Então, em 12 meses, se você investir R$50 todas as semanas, em aproximadamente ali no final desses 12 meses, você vai ter conseguido um patrimônio médio de R$3.400. Claro que pode variar para cima ou para baixo se você investe em renda variável. Mas se você investe em renda fixa, você vai conseguir uma rentabilidade fixa. Eu vou te mostrar mais para frente, tá? Então, com esses 12 meses, foram R$3.467, com uma variação bem interessante na valorização dos ativos. E como que eu invisto essa carteira? Como que é a construção macro dela básica dos segmentos e setores? Hoje, a gente está focado em energia elétrica. Então, 32% da carteira de investimentos, essa carteira que só tem ações, ela está focada no segmento de energia elétrica. Por que eu estou mais focado no segmento de energia elétrica? Quando a gente faz uma análise de rentabilidade dos setores que são mais protetivos, dos setores que têm uma rentabilidade mais garantida, eu olho isso fazendo uma análise gráfica dos últimos 10 anos, por exemplo. Quando eu analiso as empresas que estão relacionadas na utilidade pública, que é energia elétrica, saneamento, e quando eu olho os outros índices, eu vejo que quem investiu mais nessas regiões de utilidade pública ou no índice de energia elétrica teve uma rentabilidade melhor nos últimos 10 anos do que a renda fixa, por exemplo, marcado pelo IMAB, que é uma carteira teórica de fundos de renda fixa, de Tesouro IPCA, tá?
Você consegue ganhar também do CDI, que rendeu só 142%, contra 268% dos índices de utilidade pública ou 200% da energia elétrica. E o Ibovespa, né, as ações, a média do mercado nacional, que é medida pelo Ibovespa, as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, que gira em torno de 70 a 80 empresas, está ali rendendo 126. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nos últimos 10 anos, quem investiu na base desse índice de energia elétrica, o IEE, né, empresas que estão ligadas ao setor de energia elétrica, teve uma rentabilidade superior. Então, por isso que a minha carteira hoje ela é focada mais em energia elétrica. Claro que nós temos todos os segmentos da nossa economia brasileira, mas o peso maior está nessa questão, e também porque a gente aproveitou bons preços nas ações de energia elétrica, que estavam com um preço bem interessante. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu sobre essas questões de rentabilidade e divisão de carteira, continue no vídeo, eu vou te mostrar, e deixe um comentário aqui, tá? A rentabilidade, então, depois desses 12 meses investindo na nossa carteira, está em 22,45%. Dá mais ou menos 1,8% ao mês de rentabilidade. Como uma rentabilidade bastante positiva, projetiva, né? A gente ganha da inflação, a gente ganha do CDI, a gente ganha do Ibovespa, a gente ganha do IDIV também, que é um índice das empresas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Então, nossa carteira está com uma rentabilidade superior a todos os índices médios de investimentos, tá? Então, por isso que é interessante que você tenha interesse em acompanhar todos os vídeos aqui do canal e os vídeos de aportes semanais da carteira, porque a gente vai conversando. Toda semana a gente discute sobre alguns ativos, a gente discute sobre uma tese de investimento e sobre uma estratégia específica, né? Às vezes eu compro uma empresa que está abaixo do meu preço médio, às vezes eu compro empresas para poder fazer o rebalanceio, mesmo pagando um pouquinho mais caro. Então, cada semana eu tenho uma estratégia nova para a gente poder investir. E você assistindo isso consecutivamente, você vai conseguir reunir uma gama de conhecimentos que vai te ajudar a ser um investidor cada vez melhor. Para você ver aqui na carteira do canal, por exemplo, onde a gente tem os 9 ativos, né, 9 empresas que a gente investe toda semana, claro que não em todas de uma vez, as duas primeiras são empresas de energia, que é a Auren e a Alupar. Tá? A Auren tomou o primeiro lugar agora em comparação com as semanas anteriores. Por quê? Porque eu estou aproveitando um preço interessante que ela está me favorecendo. Veja aí a variação negativa. Ela é a única empresa da carteira que está com variação negativa. O que isso quer dizer, pessoal? Essa variação negativa quer dizer que o preço das ações hoje está abaixo da minha média da minha própria carteira. Então, se eu compro mais ações num valor abaixo da minha média, eu abaixo a minha própria média. Então, isso a gente faz, que é se você está fazendo um preço médio melhor. Ou seja, da próxima vez, as minhas ações vão estar com preço mais justos, e à medida com que essa empresa se valorizar, eu vou ter um ganho patrimonial maior, né? Similar aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, a Raízen, por exemplo. Eu comprei aqui ações de Raízen a R$ 2,82 e hoje elas estão custando R$ 3,21. Então, tive uma valorização de 14%, tá? Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo para poder investir com base numa carteira que já está construída. Eu não saio comprando qualquer ativo assim que eu vejo só porque está mais barato. Eu compro os ativos que estão na carteira. Igual essa semana a gente fez aportes diferentes, tá? Eu já vou mostrar para vocês quais foram os aportes que eu fiz aqui nessa semana. Então, nossa carteira está assim. Então, a gente tem Auren, Alupar, Klabin, Banco ABC, Gerdau, Sanepar, Caixa Seguridade, Unifique e Raízen. Aqui eu tenho quase todos os segmentos e setores da nossa economia brasileira. A gente tem energia elétrica, a gente tem papel e celulose também, uma commodity bem interessante. A gente tem o setor financeiro de banco, nós temos o setor metalúrgico com a Gerdau, a gente tem o setor de saneamento com a Sanepar, a gente tem o setor de seguros com a Caixa Seguridades, a gente tem o setor de telecomunicações da Unifique e a gente tem o setor de açúcar e etanol com a Raízen. Então, essa divisão me permite aproveitar todos os momentos da macroeconomia. Ora, as ações de energia estão performando muito bem, as empresas estão dando muito dinheiro, distribuindo mais dividendo. Ora, o segmento de metalurgia, por exemplo, está dando muito lucro, distribuindo muito dividendo. Então, eu vou aproveitando esses momentos. E veja, mesmo sendo uma carteira bem pequenininha ali, com R$50 semanais, ela já vem me pagando dividendos constantes, né? Todos os meses eu recebo um pouquinho de dividendos e cada mês eu costumo receber mais do que o mês ou o período passado. Cada trimestre eu recebo mais do que o trimestre anterior. Para você ter ideia, no primeiro ano, em 2023, que a gente começou ali de agosto a dezembro, eu tinha recebido R$14
reais. Agora, neste mês de 2024, né, de janeiro até agosto, a gente já recebeu R$ 78. Então, o total da carteira é R$ 93,91 em 12 meses de recebimento de dividendos. Então, isso vai cada vez mais acumulando. Eu pego esses dividendos, reinvisto em outros ativos aqui da carteira. No próximo ano, eu vou receber mais dividendos. Isso vai gerando essa bola de neve que eu vou juntando com meus aportes e vou aumentando meu patrimônio absurdamente. Olha só, para você ter uma ideia, esse ano eu já recebi um monte de dividendos aqui na carteira do canal. Quase todas as empresas já pagaram ali um pouquinho, vai pingando todos os meses ali das empresas, e isso vai ajudando bastante na nossa motivação diária, tá? Então, com isso, eu junto esses dividendos com meus aportes de R$ 50, então eles começam a ficar mais pujantes. Então, eu consigo aproximar daqueles a cada R$ 1.000 que eu mostrei lá no início de forma mais rápida, porque eu vou juntando com os dividendos que eu vou recebendo. Então, eu junto R$ 50, mais 15 de dividendos, 65, aí na outra semana, mais 20, na outra semana, mais 5. Então, isso vai me dando uma motivação para continuar. Então, as compras que eu fiz neste mês de agosto foi lá de baixo, né? Desde a primeira semana a gente comprou Gerdau, Sanepar, Banco ABC, Auren, Alupar, Unifique. Então, eu vou rebalanceando, tá? É interessante para você que quer aprender a acompanhar a carteira do canal toda semana. Toda sexta-feira tem vídeo da carteira do canal, tá? E agora chegou um ponto importante que você vai pegar toda essa filosofia que talvez fique um pouco confusa e reiniciar. Nós vamos ver do início aqui como que começa a investir, tá? O primeiro ponto que você tem que fazer é definir a sua estratégia, tá? O que você quer investir, no que você espera com isso, tá? Você precisa saber qual que é o seu perfil de investidor, porque com isso você tem em mente que consegue fazer a divisão da sua própria carteira de investimentos, que é uma carteira que tem vários ativos diferentes. Por exemplo, se você tem um perfil mais conservador, onde você tem medo de investir, medo de perder dinheiro, medo das ações variarem muito, igual eu mostrei no início do vídeo, né, sobre o preço médio, você não está entendendo muito isso, você pode começar na sua carteira mais com renda fixa, né? Então, a renda fixa não tem essa variação patrimonial negativa, tá? Então, você pode ter ali, sei lá, 80% dos seus investimentos em renda fixa e 20% nas ações de renda variável, começar um pouquinho ali, né? Ou, se você já é um perfil mais mediano, já entende um pouco mais, mas mesmo assim ainda está um pouco ali com receio do nosso mercado de ações, do mercado de renda variável brasileiro, você pode ter um perfil mais 60-40, onde você tem 60% em renda fixa, 40% em renda variável, por exemplo, uma divisão teórica da sua carteira. Ou você pode também ter o que é a nossa carteira do canal aqui, que é um perfil mais arrojado, tá? Lembrando que não é sugestão de investimento. Aqui você consegue encontrar esses materiais para estudo, então a maioria deles vão ter essa sugestão, mas aqui fica mais ilustrativo mesmo para você começar a pensar sobre, tá, pessoal? Então não leve isso aqui ao pé da letra, beleza? A carteira do canal tem um perfil mais arrojado, onde a gente tem 90% em renda variável, 10% em renda fixa. É claro que a carteira do canal ela é 100% em ações, então 100% em renda variável. Mas aqui se você estivesse começando, precisasse ali de uma reservinha, por exemplo, seria uma reserva de emergência, talvez, em torno de 10% da sua carteira poderia ser alocada em renda fixa. E qual que é a diferença disso? A gente tem a renda fixa, pessoal, que são os títulos do Tesouro, né? O Tesouro IPCA+, Tesouro com juros semestrais, tal. Temos os CDBs também, que está alocado ao CDI, ou tem também o Tesouro Selic, que você pode investir ali e aproveitar a nossa taxa básica de juros, tá? Renda variável vai focar mais em ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos no exterior, criptoativos e outros derivativos ali. Lembrando que a carteira só tem ações, que eu já acho bastante positivo, tá? Então, aqui a gente está seguindo uma ordem, né? Então, o que você quer? Você já sabe, eu quero investir para ter uma renda mensal futura, para ter um crescimento patrimonial, beleza. Minha carteira vai ser dividido, sei lá, 90-10, 80-20, por exemplo. Aí você já está com uma divisão teórica na sua carteira. Agora, você precisa escolher as suas ações, as empresas com que você vai investir, por exemplo, né? Aqui o nosso canal está focado em ações. Então, você tem o que a gente chama de indicadores fundamentalistas básicos. Quais são esses indicadores fundamentalistas básicos? Eles vão medir a rentabilidade ou os números que aquela empresa fornece. Afinal de contas, você quer investir em uma empresa que vai te dar lucro, você quer investir numa empresa onde ela vai
fazer com que os lucros que ela obtém, ela consiga distribuir para os acionistas em formas de dividendos. Então, a gente tem indicadores para medir tudo isso. Igual eu vou trazer aqui 5 indicadores mais básicos que eu sempre utilizo na análise das minhas ações. Por exemplo, a gente tem um PL, um preço-lucro, em média de 10, ou seja, se eu invisto numa empresa, na Vale, por exemplo, se ela tem um PL de 10, daqui a 10 anos, eu vou reaver o meu capital ali investido. Tá? Parece muito, mas isso é um valor bastante atrativo quando se trata de investimentos. Eu preciso ter um retorno também sobre esses investimentos, né? A empresa precisa me dar esse retorno. Se eu tenho um retorno em média de 10% a 15%, é um retorno honesto, ok, onde eu consigo ali vencer a inflação, onde eu consigo ter uma rentabilidade bem positiva. Um EV/EBITDA também me ajuda a verificar se a empresa está sendo precificada muito caro pela capacidade de lucros que ela me fornece. Então, qual que é o valor que essa empresa tem no mercado com aquela questão dos lucros, tá? Então, um EBITDA mais ou menos de 8 vai me fornecer dados de que em 8 anos de lucro eu consigo comprar toda aquela empresa. Isso me faz ter um senso mais macroeconômico de relação tempo e retorno sobre os investimentos mais interessante. Eu não posso investir numa empresa que me dá prejuízo, então eu preciso ter uma dívida controlada dessa empresa. Então, uma dívida líquida pelo EBITDA, que é eu tenho uma dívida e eu tenho a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro para poder pagar essas dívidas. Então, a dívida líquida por EBITDA até 3 se torna aceitável na maioria dos casos, né? E, por fim, eu preciso que essa empresa me distribua dividendos. Então, empresas que pagam mais ou menos 6% em dividend yield são empresas mais honestas aí que vão conseguir ter esse dividendo saudável. Se a gente pega, por exemplo, aqui, né, não é recomendação de investimento, mas se eu pego aqui os dados da Vale, por exemplo, quem investe na Vale hoje vai ter um PL de 5,52, ou seja, daqui 5 anos eu vou reaver todo o meu dinheiro, tá rapidinho isso aqui. Ela me entrega um retorno de 23%, né, então tá dentro do nosso parâmetro. Um EV/EBITDA também de 3,77, então em 3 anos eu consigo comprar a Vale toda com seus próprios lucros, então precisa bastante lucrativo, apesar do momento macroeconômico mais complicado. Uma dívida líquida por EBITDA de 0,57, uma empresa que quase não tem dívidas nenhuma pelo seu tamanho e porte muito robusto. E, por fim, a gente tem um dividend yield em média de 12,08%, então um dividendo bastante atrativo. Tá? Lembrando que Vale é uma empresa muito cíclica e arriscada. Ninguém vai te sugerir começar por Vale, talvez, né? É claro que fica a seu critério aí, mas eu trouxe aqui só para te exemplificar esses indicadores de forma mais prática, tá? Então, além de você conhecer esses indicadores fundamentalistas, você como investidor deve buscar conhecer sobre o que a empresa é focada, né? Porque agora, afinal de contas, você é sócio dela, então você vai ver o histórico de lucros, há quanto tempo essa empresa vem dando boas receitas, vem dando os lucros, é ondulatório esses lucros, hora dá lucro, hora dá prejuízo, por que deu prejuízo, por que deu muito lucro, por que o lucro está estável, por que aumentou as receitas, o que diminuiu, tudo isso você precisa ir conhecendo. E você conhece isso como? Indo lá no site de relação com investidores, né, o famoso site de RI, e lá a empresa ela distribui, ela informa aos investidores tudo o que está acontecendo com a empresa. Todas as notícias, todas as centrais de fatos relevantes, toda a distribuição ali dos seus resultados. Por exemplo, você consegue ver que o resultado trimestral da empresa. Então, você vê lá, então no segundo trimestre de 2024, a Vale teve uma receita de 9 bilhões de dólares, né? E com isso ela teve o seu EBITDA, né? Que é o que a gente falou lá, o EBITDA ajustado de 4 bilhões de dólares. Depois ela teve um lucro. Qual o lucro que ela teve? Teve um lucro de quase 3 bilhões de dólares. Então, vai distribuir dividendo ou não? Tudo isso você consegue ver por lá, né? Outra coisa também que é interessante, depois que você vê e conhece essa empresa pelos números, pelo site de RI, você ter ali o histórico de dividendos. Você conhecer o histórico de dividendos vai te permitir ver se faz sentido você ter essa empresa na carteira, se você está focado em recebimento de dividendos. Então, que a gente percebe que desde 2007, Vale vem pagando dividendos. Claro que esses dividendos aumentaram muito de 2021 para cá, mas vem decrescendo. Então, você precisa analisar esse histórico para ver se é uma empresa que faz sentido na sua carteira. Também a frequência com que ela paga, né? Vale geralmente paga ali em março e setembro, na maioria dos casos. Então, você já fica ali meio que se programando para fazer os seus aportes estratégicos, né? Então, você ter essa frequência dos seus aportes vão ser muito importantes, tá? Porque aqueles, igual que tem na carteira do canal, por que eu não falho nenhuma semana? Primeiro, eu escolhi um valor mais baixo porque eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir com esse valor mais baixo. Não adianta eu falar assim, eu vou investir R$300 toda semana, porque eu não vou conseguir.
tá? Então aí eu vou desistir, aí eu vou deixar a carteira de lado, a carteira não vai crescer. Então o que faz você crescer na fase de acumulação é a frequência dos seus aportes e o reinvestimento dos seus dividendos. É isso que vai fazer a sua carteira realmente voar, tá? Você ali alimentar ela na frequência, não precisa ser toda semana, numa frequência que você acha interessante aí. Então, sim, resumindo esse primeiro conceito básico de como começar a investir pequeno para ter uma boa carteira, a primeira coisa é você conhecer o seu perfil de investidor. Depois você vai definir a frequência dos seus aportes. Definir a frequência dos seus aportes, você vai fazer a divisão macro teórica da sua carteira. Eu quero um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações e um pouco de renda fixa. Então você faz essa sua divisão teórica e vai alimentando essa sua carteira. Depois, para alimentar ela com os ativos, você vai ter que estudar sobre os ativos que você se interessou. Eu gosto de fundos imobiliários, vou começar a assistir os vídeos do canal do Investidor Classe Média sobre fundos imobiliários todos, para eu começar a entender como que eu faço as minhas próprias análises. Depois você vai começar a investir devagar e paulatinamente, com calma, não precisa se desesperar, vender o carro, a casa, todo mundo aí para poder aportar tudo, porque senão isso pode se dar mal. Por fim, não fique mudando a sua estratégia, tá? Se você fica girando, vende muitos ativos, compra novos ativos, quando soma e passa 5, 10 anos, a carteira não mexeu nada, você só perdeu o dinheiro com isso, tá, pessoal? Então, espero que você se sinta motivado a ser um investidor também, comece a investir. Tá com muitas dúvidas, eu sei que essas dúvidas são muito pertinentes para você. Então, o que você faz para sanar essas dúvidas? Você vai se tornar um inscrito do canal, tá? É de graça. E você vai assistir todos os vídeos. Tem vídeos aqui todo dia, tem vídeo de notícia, tem vídeo de fundos imobiliários, tem vídeo de ações, tem vídeo de análise, igual eu mostrei. Vamos ver como que foi o desempenho da Petrobras nesse trimestre. Tem essas análises para você entender como que olha esses números. Não tem vídeos aqui para te tornar um investidor cada vez mais capaz de tomar suas próprias decisões, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim. Mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo. Aí você recebe. Todos os dias eu me esforço muito para ter os nossos vídeos aqui sempre em linha. Tá, pessoal? Deixa seu comentário aqui para mim. O que você acha da carteira do canal, se você se sente motivado a se tornar um investidor. Lembra de compartilhar esse vídeo com quem está começando e quem tem muitas dúvidas sobre investir com pouco dinheiro. Acho bem pertinente a gente fazer isso, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.